essa garota encontra um alien polvo do planeta Feliz, que está na Terra para trazer a felicidade, mas ela é a mais infeliz que o alien poderia encontrar. Um drama muito emocionante, interessante, parece fofo, mas isso daqui vai escalonar para umas coisas absurdas. Deixa o like, mas deixa mesmo, isso faz o vídeo ser mais recomendado pelo algoritmo. Se inscrevam para não perder mais nenhum vídeo e só bora pra esse anime porque ele tá muito bom. O anime ele começa bonitinho, com uma garota encontrando uma bolota rosa. Depois diz que ele vem do planeta... Ele tá morrendo de fome. Então a garota dá um pão seco pra ele, nem pra dar o cafezinho pra acompanhar. Esse é de lei. Mas com um pão, o bichinho cria amizade com ela. E ela dá o nome pra ele de Takopi, porque ele parece um polvo. Ele, pra agradecer, tenta dar umas asas pra ela, mas ela não tá nem aí e fala em tom sério que aquilo não ajudaria ela. E mostra ela indo embora. E olha como a mochila dela tá toda desgastada. Mas é engraçado o Takopi achar que ela não queria a bugiganga porque ela podia voar. Tipo, não faz sentido. Depois vemos ela escondida com o Takopi, com os seus colegas passando de fundo, com a loirinha zoando a Shizuka, que é o nome da protagonista, não sei se você sabe. Eu acho que eu tenho que explicar tudo aqui, né? A maldita fica dizendo que estragou toda a capa de mesa da garota. E eu sei lá o que é isso, sei lá, deve ser a capa do caderno, deve ser isso. Se não for, você responde aí no comentário. Já deixou o like? Ela vai e diz que a Shizuka vai ficar pobre de tanto comprar uma capa nova. Só que o Bolsa Família ainda vai ajudar, sabe? Tipo, o Bolsa Família nesse mundo tá ajudando ela. Tá com ela. Vai todo mundo se fuder. E elas falam isso num desgosto, tá ligado? Puta que pariu. O foda é que elas falam isso, tipo, sorrindo, tá ligado? Dá pra ver que elas são muito FDP com a pobre Shizuka. Olha a carinha da Shizuka, véi. Tristeza. No outro dia, a goma de mascar tira uma câmera feliz pra ela, que de início faz o básico, tira foto. Pelo menos por agora. A Shizuka até pergunta por que dele não usa um celular normal. Ele diz que tem uma função especial, mas ela ignora totalmente e diz que vai embora. E que tem que comprar uma capa nova. E bem, eu tô achando que essa capa é uma capa de livro mesmo, viu? Ignorando essa parte, olha a situação dos materiais dela e o que tá escrito em sua mochila. O polvo nota que ela não tá muito feliz e diz que vai fazer ela feliz. Aí vai passando os dias, ele vai mostrando seus gadgets pra ela e ela só vai ignorando todos. Mas pô, eu queria uma caneta que faz barulhinhos fofos. Depois disso ela diz que tem que ir embora porque ela tem que alimentar o Chap. Ela chama o Chiclete pra casa e lá ela se depara com um cachorrão muito bonito. E vemos ele pulando pra cima dela e ela sorrindo pela primeira vez, com ela dizendo que aquele é a única coisa mais importante pra ela. Descobrimos que sua mãe é acompanhante, e se você ter 2 neurônios sabe o que significa, mas é engraçado que o Takopi, ele acha por um breve momento que os humanos não precisam de pai. Mas depois cai a ficha. O cachorro foi dado pelo pai dela, e dá para ver a importância que ela dá pra ele, né? Numa cena calma, mas melancólica. Depois tem uma cena dela passeando com o cachorro, com o povo dizendo que queria mostrar pra ela seu planeta natal, mas ela melancolicamente diz que é impossível. Mas ele vai e diz que fará ela abrir um belo sorriso depois. Um grandão. No outro dia, vemos ela toda surrada, dizendo que brigou com a amiga. E parece também que algo aconteceu com o cachorro dela. O Takopi ainda fica achando que foi só uma briguinha entre amigas, então apresenta um laço da amizade. Conectando as duas pontas com as pessoas que brigaram, elas se reconciliam. Mas a garota vendo o laço, olha o olhar dela. Ela pede o laço pra ele e diz que quer usar sozinha, quebrando uma regra da raça dele, que é deixar os outros usarem os equipamentos sem supervisão deles. Ele espera até tarde e vai pra casa dela. Lá vemos uma cena bizarra. Ela claramente foi conhecer Jesus mais cedo, mas ele ainda estava desacreditado. Na verdade, não entendia a situação. E quando foi verificar... Mano, essa cena é muito triste, meu irmão. Porque o coitado
coitado fica muito triste. Tipo, ele não entende direito o que aconteceu. O equipamento que era pra felicidade foi a causa da morte da criança. Isso foi muito triste. E nessa que ele se lembra da foto que tirou. Junto dela, a máquina fazia voltar no tempo para o dia que tirou a foto. Daí ele diz que vai pra escola com ela, na intenção de ajudá-la. E não deixar que ela faça aquilo de novo. Na sala vemos o bullying que ela sofre, como essa maldita piveta loira enchendo o saco dela por conta do Takopi fantasiado e invisível usando a flor de camuflagem. Depois que a maldita dizendo que o dever da garota sumiu e que ela também não fez, o Takopi nota que ela ficou muito triste com aquilo e já volta no tempo. Dessa vez ele passa a resposta pra Shizuka e ela responde perfeitamente. A loira fica sem entender nada e olha a cara de bunda dela e segue o bonde. Todo o bullying que a Shizuka ela sofria, o Bola de Mascar ajudava a resolver. Como comer o que a Shizuka não aguentava mais, pegar o caderno que a maldita jogou no lixo e até ajudar a garota a recuperar sua bolsa. Porque o pequeno filho do demônio jogou ela fora. Sério, eu acho isso muito desnecessário, mas beleza. Coitada da Shizuka. E a Marina só vai ficando mais puta da vida. E o povo vendo aquilo chega à conclusão que elas estão brigadas. E que a Marina na verdade admira a Shizuka. Olha aqui, povo, a garota literalmente se desviveu. Isso claramente não é só uma briguinha. E ela definitivamente não a admira. De volta à escola, as colegas falam pra ela que a Marin quer dar uma palavrinha com ela atrás da escola. Isso claramente não estava cheirando bem. A Shizuka sabia disso, mas o Takopi estava animado, achando que elas podiam se reconciliar. Sei. O povo arruma um equipamento e se transforma nela e diz que vai no lugar da Shizuka. E essa cena é muito pesada. Aqui vemos que a Marina é muito mais FDP do que a gente achava. O Takopi chega de boa lá. Ele até se aproxima dela, mas do nada ela tá com um tapão na cara dele. Isso é foda porque ele não é acostumado com isso. Ele sofre um choque de realidade. E a Marina é extremamente má com o Takopi. Além de machucá-lo fisicamente, machuca ele psicologicamente do jeito que ela trata ele. Tipo, ela deu 2 bicudonas, irmão. Cacete, com um chute desse daí, tu já pode jogar na Copa do Mundo. E olha esse olhar de ruindade. Acho que o capeta treme ao ver essa mina. Pra completar, ela dá uma canetada no olho do pobre coitado. Pela primeira vez o chicletinho sentiu medo. Ele voltou ao passado e fez tudo de novo. Mas quando foi na hora da Shizuka ir para se encontrar com a Marina lá atrás, ele meio que ficou com medo e não queria ajudar. A Shizuka mesmo com medo teve que ir, né? Fazer o quê? Eu achei bem legal ele sucumbindo ao medo no começo, até porque é a primeira vez que acontece isso com ele, mas o mais foda é que ele supera isso. Ele se transformou lá na mina e ele já vai pedir socorro. E eu acho muito engraçado que, imagina, ela chegando na professora como Shizuka e dizendo que a Shizuka está sendo espancada lá fora. A professora deve estar achando que ela tá alombrada pra caralho. Enfim, a Shizuka, ela saiu com um machucado na bochecha. E pelo visto esse garoto aí, ele se importa com ela. Vamos ver o que vai desenrolar, né? Depois disso, vemos um pouco do que aconteceu com a guria loira, que ao chegar em casa, vê sua mãe chorando. Ela falava sobre uma certa acompanhante que ficava com o pai da Marina, que nem precisa ter neurônio pra saber que é a mãe da Shizuka. E nisso vemos que a situação familiar da arrombadinha é horrível, mas isso não justifica como ela trata a Shizuka, pô. Sério, uma canetada no olho, chutes na cara. Sei que tu odeia ela, mas não tem bullying mais leve, não? Porra, minha filha, carai. Terminando o episódio com a Shizuka toda fofinha, dormindo com o Chapi. No episódio 2, a Shizuka já começa respondendo certo a questão que a professora pediu. Estranhamente, a Marina não liga. Depois da abertura, a Shizuka diz que saía bastante para passear com o pai dela. E o Takopi, pelo jeito, ainda achava que a Shizuka não tinha pai. Mas ela disse que o pai foi só embora mesmo. Foi comprar cigarro, tá ligado? O Takopi olha as horas e vê que é o 6º dia que ele encontrou ela, como da última vez que ela se desviveu, onde naquele dia ela apareceu só com a coleira do Chappie. Daí do nada, toma um susto com a Marina aparecendo de forma sinistra, e até com uma piadinha suspeita, e lasca um tapão na cara da Shizuka. E o cachorro vai lá, né, fica raivoso, e a Marina machuca a coitada mais de uma vez, e o cão parte pra cima dela.
Olha a carinha dela. Ela perdeu a única coisa importante pra ela. Tudo o plano da Marina. Então o Takopi volta pro passado de novo. Dessa vez com o objetivo de impedir que a Shizuka se encontre com a Marina de novo e ela faça o Chap atacar. O projeto de goma de mascar vai tentando de tudo. Mas pra onde ele vai, a Marina tá lá. Parecia até encosto. Foi então que o Alien Polvo deixa rolar o tempo. A Marina se feriu, e a mãe da Shizuka aparece para arrumar a cagada do cachorro mordendo uma garotinha, onde o Chap é mandado para Tóquio, lugar de residência do pai da Shizuka. Olha a cara de desinteressada da mãe da garota. Bizarro. Ela, ao invés de reconfortá-la, vai trabalhar no seu emprego noturno. Em casa, Takopi tenta animá-la, dizendo que vai trazer o Chap de volta. E mesmo assim, a garota tá visivelmente muito abalada. E para completar, ao ir pra escola, a maldita... A Marina aproveita para humilhar mais a Shizuka, que já estava toda fodida psicologicamente. O Azuma tenta ajudá-la, mas não tá numa hora muito legal. Na volta para casa, a Marina diz que vai ficar para trás e corta para a depressão encarnada, onde a Marina seguiu ela e a enquadra dizendo que quer conversar sobre o Chap. Só eu acho que isso não vai dar bom. E o Takopi continua a pira dele de que ainda vai torná-las amigas. As duas vão indo ali mais pra dentro da floresta e corta por um flashback da loirinha, que digamos que não é um dos mais agradáveis. Ninguém nesse anime tem uma família decente. Vão por mim. Dentro da floresta, a Marina já começa um bom e velho bullying, derrubando a Shizuka no chão e dizendo que o Chap foi de arrasta. Acabou. Onde vemos uma cena de cortar o coração. Da Shizuka falando que aquilo é impossível. Ele está com o pai dela. E tanto a direção quanto a animação vão dando um show. Como sempre, né? A animação passa uma boa expressão dos sentimentos dos personagens. E a direção é incrível por mostrar cenas que realmente condizem com o sentimento que quer passar. O Takopi assistia tudo aquilo com medo, enquanto a loirinha espancava e abusava psicologicamente da Shizuka. O povo tremia enquanto isso, e no calor do momento... A Marina foi morta pelo Takopi. Para piorar a situação, a câmera que ele usou no crime parou de funcionar. E é ela que fazia voltar no tempo. Então, acabou, não tem mais regresso. A cena a seguir se torna algo estranho, diria macabro. A Shizuka fica feliz com a morte da loirinha. Tudo isso com uma música clássica de fundo, deixando o ar mais feliz. Mesmo sendo algo sombrio. Cara, uma garota morreu. A Shizuka agradeceu com todas as suas forças. E sua felicidade era assustadora. Aquilo era muito macabro. No episódio 3, chegou a hora de encarar o problema. Alguém foi morto. O que fariam com o corpo? E pra piorar, o Azuma que estava passando por ali viu tudo. E sem mais nem menos foi inserido no meio da história. Que no começo ele é a âncora moral do grupinho, dizendo que aquilo era muito errado. E que a garota irá pro reformatório. Ninguém iria acreditar que o ET matou a garota. Mas aí vemos ele fraquejando, quando ela pergunta se ele não consegue dar um jeito, de um jeito bem fofo e bizarro. Mostra que ele é muito gamado nela. No fim ele aceita pra ajudar. Até porque ele é um gadão. Depois que ele pega um aparelho aleatório do Alien, que servia para preservar flores, o bagulho bizarramente muda para um tamanho que dá para um caixão, pondo assim o corpo da Marina dentro da cápsula. E de agora para frente, para não dar suspeita, o Takopi vai se disfarçar como Marina e viver como ela. E nessa parte que a gente passa a ver mais o cotidiano da Marina, com obviamente ela indo pra escola, e dessa vez, por seu Takopi, ele se torna amiguinho da Shizuka e do Azuma. E todos da escola ficam tipo... eles não estão entendendo nada. Mas nada é flores. Chegando em casa, o real problema é a família da garota. Com a briga acontecendo, a Marina pita e o rosto atingido por um objeto. E aquilo só vai complicando mais a situação. Tem uma cena onde o pai da Marina pergunta se ela não iria com ele para Tóquio. Por ser o Takopi, ele quer ajudar a Shizuka, então ele diz que iria com o pai, que deixa a mãe da Shizuka perplexa. Ela não acreditava no que ouvia. E tem mais da história do Azuma sendo contada, como seu sentimento de inferioridade em relação ao irmão. Tudo porque a mãe fica comparando os dois. E para piorar a situação, usa artifícios covardes para fazer o Azuma se esforçar, onde temos toda uma lore sobre o Azuma sabotar o irmão. Tudo porque, segundo o irmão, ele não aproveita os holofortes que a mãe o dá. O Azuma, em meio a tudo isso, é mentalmente exaurido. Tudo porque, enquanto pensava nos seus problemas pessoais, tinha que lidar com os problemas da Shizuka, que jogou tudo sobre ele. Ele levando um puta esporro da mãe por ter tirado uma nota baixa. Aí só acabou de fuder com o resto que tinha do psicológico dele.
dizendo que ele nunca será tão bom quanto o irmão. E na moral, essa parte me dá raiva. Vagabunda! Ele então conta em prantos o que estava sentindo para o irmão, que claramente notou a ansiedade do mais novo e o ajudou e o confortou, dizendo que não precisava levar o que a mãe deles falava muito a sério, e as panquecas que tanto o irmão queria, na verdade eram horríveis. O problema do asma foi aliviado, mas enquanto isso, a Marina P só piorava. A mãe descobre que não era sua filha, até porque o jeito de falar e a personalidade eram diferentes. Com o Takopi mais uma vez ganhando mais um trauma pesado. Enfim, o corpo da Marina verdadeira é encontrado. O Asuma fica super preocupado, enquanto a Shizuka lidava com aquilo bizarramente bem. Só que aí vemos uma cena deveramente maléfica, o que demonstra que a Shizuka na verdade é um lobo em pele de cordeiro. Ela se demonstra extremamente manipuladora, aproveitando da fragilidade psicológica do Asuma, dizendo pra ele se entregar como culpado por ter matado a Marina. Ela até diz que vai esperar até ele sair do reformatório. O Asuma aceita levar a culpa, já que ele tem uma grande dependência emocional, e vê na X com a chance de se sentir acolhido e valorizado, o que para o Asuma de se entregar realmente ao Junya, que tinha parado ele antes de fazer merda, onde aconteceu toda aquela cena. A Shizuka no episódio 5 decide fugir sozinha pra Tóquio antes que o caldo engrosse pra ela. Esse episódio é o mais confuso até agora. Chegando em Tóquio, ela e o Takopi dão um jeito de se encontrar com o pai dela. Quando chegam lá, o velho não entende nada. Ele sabe que é a filha, mas fica parado sem fazer nada. Daí vemos que ele estava vivendo bem. Tem uma nova família, tem filhas novas, construiu tudo de novo, né? Ela pergunta sobre o Chap e o pai fica confuso. Ela não consegue vê-lo. E para piorar a situação, a criança junto do pai pergunta quem é aquela. E ele diz que não a conhecia, deixando ela em choque. Dá pra gente sentir o peso que aquilo era para a Shizuka. Depois disso, do nada, ela põe na cabeça que as crianças comeram o cão. E para piorar, ela pede pro Takopi arrumar uma bugiganga para arrancar o Chap da barriga delas. De um jeito muito psicopata. E o Takopi diz que não tem nada do tipo, com ela logo depois agredindo o povo com uma pedra. Aí corta para uma lembrança do futuro. Aqui, ele ao invés de se encontrar com a Shizuka primeiro, ele se encontra com a Marina, que como a gente sabe, tem vários problemas em casa. Na escola, ela tinha problemas de socializar por conta de uma cicatriz. Já que ela estava em 2022, ela era um pouco mais velha, óbvio. E o único amigo que ela tinha era o Alien. E como sempre, ele tenta ajudá-la, mas só leva porrada. Ela no começo não gosta muito do Takopi, mas depois que ele ajuda a conversar com Asuma, com a ideia de fazer ela se casar com o garoto, ela pega uma amizade maior com o Ali. Toda essa ideia de ter o noivado com Asuma faz a mãe da garota ficar muito feliz, já que ela achava que o moleque herdaria a clínica, mas não. O Asuma não vai herdar nada. Pra piorar, a Shizuka aparece, e como sempre ela é uma tremenda manipuladora, fazendo ele se apaixonar por ela de novo, com depois ele dizendo pra Marina que não gosta dela, e sim ele gosta da Shizuka. Então a Marina chega em casa, meio decepcionada, meio triste. A mãe tava toda feliz, ela tava esperando que o Asuma aparecesse e participasse de um jantar com eles, que supostamente a Marina o traria. A Marina fica meio receosa ao dizer pra mãe o que aconteceu, mas quando ela diz, ela fica maluca. Ela espanca fortemente a filha, derrubando ela no chão, se culpando por a garota ter sido rejeitada. Ela estava louca o suficiente ao ponto de esfaqueá-la, e corta pro Takopi indo pra casa da Marina. Quando chega lá, encontra uma cena de terror. A mãe dela estava morta no chão e ela entra em desespero. Enquanto o Takopi ouvia tudo, ela dizia que queria ter matado a Shizuka antes. E o Takopi só diz que ia realizar aquilo. E essa cena é muito engraçada que ele só fala, vamos matar ela lá. Ele volta pro planeta Rap, onde tem vários aliens fofos e um grandão, que a gente sabe que é a mãe do Bola de Mascar. Ele diz que quer voltar no tempo, e a mãe diz que pode, mas ele perderia todas as suas memórias, e como rebelde, ignora isso e volta mesmo assim. Só que ele ainda perde as memórias da cabeça. Corta pra ele descendo no foguete, aí vemos a linha normal, né, que a gente tava acompanhando desde o começo do anime, onde a Marina tinha morrido. Isso tudo foi uma lembrança que ele teve do futuro que tinha esquecido. E não tem a Marina do futuro? Pra deixar a cena ainda mais pesada naquela linha do tempo, depois que o Takopi foi embora, ela se desvive de tanta tristeza. O episódio 6 já começa com o Takopi explicando o que tinha acontecido pro Asuma, que o conforta dizendo que aquilo é normal. Os humanos são daquele jeito. Nada é preto no branco. Ao mesmo tempo que a Shizuka é legal e é amiga do Takopi,
ela pode ser uma babaca e nojenta. O Takopi estava indeciso do que faria para deixar as duas felizes. Ele foi tentar conversar com a Shizuka, mas ela estava muito abalada, dizendo que iria ver se o Chap não estava no canil ou na barriga dos funcionários. Asiáticos, né? Já é esperado. O Takopi diz que não sairia da frente dela, porque não queria que ela machucasse ninguém. Isso deixaria triste e deixaria os outros tristes. Na verdade, mataria eles. Mas a psicopata não tava nem aí. Ela massaga a cabeça do bicho, coitado, só se fode. Depois disso, ela despiroca de vez, chuta o pobre Takopi e fica perguntando o que era pra ela ter feito. Em todos os problemas que ela enfrentou, nunca teve um adulto para ajudar. Para piorar, em seu surto, ela prende o coitado no chão e bate nele com uma pedra. Enquanto batia nele, ela desabafava o que sentia, de uma forma que aperta o peito. Aí o Takopi responde isso. Sério, eu fiquei com raiva nessa cena. Coitado, ele não merece. Tipo, ele é um alien, como ele vai entender humanos? E ela, abalada do jeito que tava, já tava um pouco cedendo. Então o Takopi dá uma resposta incrível. Já que ele não conseguia expressar em palavras, ele a conforta com um abraço. E fica com ela enquanto ela chorava. Os dois se emocionavam juntos por tudo que tinha acontecido. Dá de dia e ela sai andandinho junto do Takopi, nos dando cenas fofas e meio melancólicas. Ela comprando comidinha com a última grana que ela tinha. Ela dormindinho com chiclete. Mas mesmo depois disso, ela estava chorando. O Takopi chega nela e chama ela para ver uma ferramenta especial dele. A câmera de novo. Ela tá quebrada, mas ele fala que tem um poder feliz, e com ele pode fazer ela voltar a funcionar. Então a Shizuka já fica desesperada. O Takopi estava lentamente sumindo e esgotando sua energia vital para voltar no tempo. E ele vai sumindo de uma forma muito triste. Tudo voltou no tempo, só que dessa vez nem a Shizuka nem a Marina conhecem o Takopi, e o Takopi não existe. A garota continua indo pra escola normalmente, e o bullying do mesmo jeito. Quando a Marina vai fazer mais um bullying com a Shizuka de noite, ela ataca ela. Ao atacá-la, derruba ela no chão, e o caderno dela sai da bolsa, mostrando um desenho do Takopi, que faz a Marina e a Shizuka lembrar dele, como uma vaga memória. Assim, por meio dessas memórias, elas criam uma ligação por meio do Takopi, lembrando de partes felizes que elas passaram junto com o alien. Algo em comum que as unisse. É isso que precisava para elas criarem uma amizade entre elas. Elas vão embora juntas. A Marina é um pouco chata ainda, mas ela não quer brigar com a Shizuka mais. Acho que ela viu que não valia mais a pena, porque o Takopi não gostava que elas brigassem. Depois corta para uma cena do futuro, onde as duas são amigas e estão comprando canetas. As duas veem uma caneta de coelho saturnino, o nome parece meme de brain rot, e as duas ficam animadas com aquilo, porque o Takopi já ofereceu uma caneta para as duas antes. Assim, terminando o pecado original de Takopi. Eu gostei do anime, a animação é boa, satisfatória, a trama é bem dirigida e passa a atenção necessária na cena. Eu recomendo que vejam. Deixe o like, se inscrevam, falou e até o próximo vídeo.